Olá, eu sou o Flávio de Souza e talvez você me conheça. Eu trabalhei como ator, autor e roteirista em programas de televisão como Castelo rá tim e Mundo da Lua, que é o assunto desse vídeo. Esse é o terceiro das comemorações dos 30 anos desse seriado. E nele eu vou falar sobre a lendária primeira fase, que não foi exibida, não foi inteiramente gravada nem exibida, e vou mostrar algumas coisas que eu achei na minha casa, como por exemplo esse caderno, onde tem algumas das primeiras ideias para episódios do Mundo da Lua. Então, se você gostar, por favor, se inscreva e se curtir, curta também. Bom, esse é o terceiro vídeo das comemorações dos 30 anos do Mundo da Lua, do mês de março. Vai ter um vídeo desses por mês até dezembro de 2021, tá certo? Que é o caderno que eu achei com algumas das primeiras ideias que eu tive para o Mundo da Lua. Não são as primeiras. Eu tinha um caderno grande, que eu lembro que era grande, é só isso que eu lembro desse caderno, onde tem as primeiras ideias mesmo. Onde eu inventei os personagens e mais ou menos o tipo de loucura que ia acontecer nos devaneios do Lucas Silva, né? Mas essas são algumas das primeiras ideias que eu tive para episódios, na verdade, isso eu tenho certeza. E aí, tem um que é legal. Então, agora deixa eu só falar uma coisa bem rápido. Ao lado desse vídeo vai ter um tipo de adendo. Eu não sei o que o Vini Bazan, que além de editor dos vídeos, é a pessoa que faz o marketing desse canal de YouTube. Não sei se ele vai chamar de bônus ou sei lá do que, mas vai ter aqui ao lado um adendo. Para mim é um adendo. Eu vou mostrar cada página desse caderno, tá bom? Com detalhes. Então é especialmente para fãs do Mundo da Lua. Só pessoas muito fãs do Mundo da Lua que vão ter paciência de ver inteiro. Mas, por exemplo, tem um que é assim, que é o germe, digamos assim, do episódio Terror Lunático, que é aquele que o pai fica tomado por um ser extraterrestre. E aí tem até os nomes, o primeiro nome que inventei foi A Coisa Verde. Aí depois virou o Selenita Maldito. Depois chamava Terror Selenita. E no final acabou chamando Terror Lunático, porque tudo, sempre que tinha alguma oportunidade de pôr lua no nome, eu colocava, né? Então, e aí tem até tem umas coisas muito engraçadas que acabou, que a Rosa se transformava num ser chamado Pantera de Cristal, que era tipo eu não sei se era para ser uma super heroína, mas eu acho que não, acho que ela era vilã também. O Lucas tinha que vencer os dois. O pai, que ficava tomado pelo Selenita maldito, né? E a Rosa virava esse ser que era a Pantera de Cristal. Aí vai ter um episódio, tem uma coisa muito engraçada aqui, que é um episódio, isso é interessante. Tem um que a Rosa vai viajar, só que ela finge que ela vai viajar. Porque aí ela volta disfarçada de prima dela, porque ela está desconfiada que estão falando mal dela. E aí ela vem disfarçada de prima, que é uma prima que vai ficar no lugar dela nos dias que ela vai estar de fora, de férias. E aí ela fica falando assim, Rosa, isso, você não acha também? Tá puxando o assunto para ver se eles falam mal dela, para ela mesma, entendeu? Só que não é, né? E aí o mais louco de tudo é que isso daqui, eu acabei não fazendo esse episódio pro Mundo da Lua, e eu acabei usando essa ideia para um episódio do Sai de Baixo, da primeira fase. Eu participei, não sei se você sabe, eu fui roteirista e algum tempo depois eu me tornei um dos, eu não lembro agora, coisa final, tipo chefe da redação. Tinha uma no Rio de Janeiro e começou a ter uma em São Paulo também, eu era o chefe. E aí eu usei essa ideia, ter a Edileuza, que foi a primeira secretária do lar, né? Fazia isso, ela fingia que ia viajar e voltava disfarçada de prima para ver se falava mal dela. Eu queria mostrar uma ideia que eu tive aqui, bem antiga, né, de 1990, que é uma que o bisavô, vem do passado. O Lucas quer ir para o passado para conhecer o bisavô que ele não conhece. Isso é uma coisa totalmente autobiográfica, porque eu queria muito conhecer meus bisavós, principalmente um, que é aquele pernambucano, né, que é o Zé Pernambuco, José Francisco de Oliveira, que era cozinheiro, etc., banqueteiro, super divertido.
e eu queria muito conhecer ele, então eu gostaria muito de ter uma máquina do tempo para ir lá visitar ele. E aí tem uma que o Lucas, ele tenta ir pro passado, mas aí, na verdade, quem vem é o bisavô dele. O bisavô vem e acha tudo esquisito, né? Porque o mundo é muito diferente, etc. É isso aí. Esse é o caderno, tá? Depois no adendo vai ter super 1000 detalhes. Bom, aí para falar em horror, eu achei uma coisa aqui, que é um episódio da primeira fase, né? Que não chegou a ser gravado. Alguns foram gravados, mas esse foi um que nem acabou de ser... Eu não digitei, eu achei um roteiro, digitei, né? Que ninguém digitava nessa época. A gente datilografava, escrevia numa máquina de escrever. Nessa época a minha máquina já era elétrica, então já era um passo entre a máquina de escrever e o computador, né? Pessoal. Episódio chamado Vídeo Horror, em que eu usei a ideia que eu acabei de contar, que a Rosa vira esse personagem Pantera de Cristal. Esse roteiro vai ter um segundo adendo, ou bônus, ou sei lá como que o Vini vai chamar, em que eu vou ler esse roteiro inteiro para você, que é fã do Mundo da Lua, tá bom? Então eu vou mostrando assim, a minha letra é horrível, não vai adiantar mostrar nada, porque olha como é difícil de ler a minha própria... Às vezes eu mesmo não sei o que está escrito. Aqui ainda até que está bem bom, agora está muito mais difícil de ler a minha letra. Bom, então é isso, esse é um roteiro que, na verdade, eu vou confessar, eu não cheguei até o fim, não tem o final, mas eu conto para vocês o final, tá bom? Mas já chega na parte principal, que é a parte que ele fala, alô, alô, o planeta Terra chamando, e ele vai para aquele mundo da Lua dele. Agora eu vou falar sobre a famosa e lendária, praticamente lendária, primeira fase do Mundo da Lua, que era bem diferente da que foi exibida. Eles moravam num apartamento bem menor, eles eram mais pobres, mas na segunda parte eles não são muito mais ricos. Na verdade, sim, é uma casa grande, muito bonita, etc. Mas é do avô, né? Não é do pai e da mãe. Então, assim, eles não são ricos. E o avô também não é rico. É que ele juntou dinheiro, ele trabalhou muito, e aí ele conseguiu comprar ou construir aquela casa, né? O Vini deve estar mostrando aí umas fotos, não tem muitas fotos, e aí tem uma coisa que, infelizmente, você está vendo aí que a avó que está aí é diferente da avó que fez, que todo mundo conhece, porque essa atriz, Etty Freise, uma atriz maravilhosa, ia fazer o papel da mãe, a mãe da Carolina Silva e Silva. Só que aí teve uma parada entre a primeira fase e a fase que acabou sendo exibida. E aí nesse meio tempo ela acabou assinando um contrato com a Globo, foi fazer um trabalho na Globo, e aí ela não pôde fazer a avó. E ia ser mais legal, não que a atriz que fez, que era muito boa, mas a Etty era muito mais parecida com a Mira, né? A Mira Har, que fez a Carolina Silva e Silva. Aí eu vou ter algumas fotos também delas, para você ver como elas são bem mais parecidas. Teria sido muito mais legal por causa disso, mas a outra atriz é muito boa também. Um dos roteiros da primeira fase, que eu achei aqui, que ainda existem, é um chamado O Espectro da Saudade, que aliás é o segundo episódio, né? E que fala sobre a mãe do pai, que já morreu, tá certo? E aí ela aparece numa televisão branca e preta, bem antiga, que está encostada em algum lugar do apartamento. Eu ia falar que era na garagem, mas não tinha garagem ainda, porque eles moravam no apartamento. Uma outra história que eu gosto muito, tem um roteiro, mas eu não consegui achar. Está em algum lugar da minha casa que eu não sei onde é, certo? Mas é um dos que eu mais lamento que não foi gravado e eu não pude usar na segunda fase, que chama As Ciganas de Paris, que é sobre de onde vêm os bebês. O Lucas e o primo dele, eu tenho a impressão que o Lucas nessa primeira fase era menor. Eu acho que ele tinha só 10 anos. Ou era um pouco até menor. Depois ele passou a ter 12, né? Ou então ele era 12 e ele era meio bobinho. Porque eu acho que meninos de 12 anos já sabem de onde vêm os bebês, né? Em todo caso, chama As Ciganas de Paris, porque um amigo meu argentino chamado Patrício Bisso me falou que na Argentina quem trazem os bebês, porque fala que no Brasil fala que nasce no pé de couve, ou então as cegonhas trazem, né? E ele me falou que as cegonhas de Paris traziam os bebês argentinos.
E eu achei que eram ciganas de Paris, mas não é. É porque a palavra em espanhol, cegonha, é meio parecida com cigana. E eu escutei ele falar, eu achei que era cigana, mas não é. E aí tem essa confusão também, que tem uma vizinha ou amiga da avó, não sei, não lembro direito nos meus detalhes, que é argentina, fala para eles que quem traz os bebês para a mãe são as ciganas de Paris. Mas na verdade ela está querendo falar cegonhas, só que o Lucas entende que são as ciganas, mas depois de ser explicado. Então é isso. Aí só falta eu contar por que eu não pude usar essas histórias da primeira fase na segunda fase. E na verdade esse foi um dos motivos da primeira fase ser interrompida e os episódios que já tinham sido gravados terem sido engavetados ou eliminados, digamos assim. Porque foi uma pessoa que infelizmente já faleceu, já foi para o céu, que durante algum tempo foi praticamente minha inimiga, que era a chefa do Departamento de Pedagogia da TV Cultura, uma pessoa muito inteligente, muito culta, muito sábia, inclusive, só que ela era um pouco antiquada, digamos assim. Muitas coisas que eu queria colocar, ela falava que não podia, a gente discutiu, eu tentei convencer ela e não consegui convencer, mas no final ela foi vendo, depois que estreou Rá-Tim-Bum, ela viu que tinha coisas que podiam ser mostradas de uma maneira diferente e acabou gostando, etc. Mas o Mundo da Lua deu uma certa confusão, porque eu fui fazendo, era uma coisa que eu estava tão animado para fazer, que eu fui fazendo e eu achei que estava pedagógico o suficiente, porque já estava combinado que era um seriado que não era baseado como Rá-Tim-Bum, que era no currículo oficial da escola pública brasileira, que aí ela achou que não era educativo o suficiente. E os roteiros foram todos recusados e não puderam ser usados na segunda fase. Essa é a história, tá certo? Agora deixa eu só contar que depois, mais tarde, quando a gente já estava fazendo o Mundo da Lua, etc., a gente acabou conversando e fiquei praticamente amigo dela. E a gente deu até risada dos dias que a gente ficou, que eu fiquei insistindo, teimando, tentando convencer ela e ela não deixou. Ou então teve horas que ela deixou, ela foi convencida, mas bem poucas. Bom, então é isso. Os grandes fãs do Mundo da Lua, quem for muito fã do Mundo da Lua, tem esses adendos, que vão ser bem compridos, tá? Eu vou mostrar página por página do caderno e desses dois roteiros. E é isso, então no mês de abril vamos ter um novo vídeo sobre o Mundo da Lua, continuando a comemoração dos 30 anos do Mundo da Lua em 2021. Tchau!